A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título Deus provê o escape, escrita na revista O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa, pelo nosso honrado pastor Alexandre Coelho. No texto principal, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ter acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Resumo da lição. Onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus proveu escape, para que não venhamos cair. Os objetivos específicos desta lição é de refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar de que Deus proverá a nossa vitória e saber que o Senhor concede o escape. Nesta lição, que quando chegamos ao final deste trimestre, durante os encontros dominicais, fomos edificados, exortados e consolados mediante o estudo de cada lição. Aprendemos, enquanto vivemos nesse mundo, seremos provados e tentados pelo inimigo. Todavia, temos um Deus que é poderoso e nos concede sabedoria e graça para não sermos pegos nas armadilhas do diabo. Que estejamos sempre vigilantes, orando e buscando a presença do Pai, pois Ele é poderoso para nos guardar e livrar das muitas investidas malignas que vêm contra nós e nossa família. O que é tentação? Um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado. Todos são tentados? Sim. A tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas. O que Deus prover para a nossa vitória? O Espírito Santo, a Palavra de Deus, a fé na providência. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Transformar pedras em pães. O que Jesus usou no deserto para vencer as tentações de Satanás? Ele usou a palavra e a sua comunhão com o Pai. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13. Ora, irmãos, não queremos que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma medida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, mas eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo,
como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós a tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis antes, como a tentação dará também o escape para que possais suportar. A nossa pequena introdução de hoje traz que aprenderemos que as tentações são reais, para todos, e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus. Mas que elementos a palavra nos aponta para que resistamos às tentações? É a respeito desse tema que vamos tratar nesta última lição do trimestre. Primeiro tópico: o exemplo do povo de Deus no deserto. 1. O povo de difícil trato. Quando Paulo fala a respeito da tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores sobre os hebreus no deserto, após a libertação do cativeiro egípcio. Eles foram sustentados por Deus, e não se agradou deles, pois se tornaram idólatras. Seguindo outros deuses, aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram. Tentaram a Deus no deserto, também com suas murmurações, questionando a presença do Senhor entre eles. E tudo isso contribuiu para que eles trouxessem desgosto para o Eterno. 2. A tentação é humana. Paulo afirma que o povo bebeu de uma bebida e de uma pedra espiritual, Jesus Cristo. Ainda assim, eles foram tentados e pecaram contra Deus. A tentação ocorre nos corações e nas mentes das pessoas. O apóstolo Paulo mostra que a tentação é humana, mas também diz que o escape de Deus está ao nosso alcance. 3. Deus é fiel. Mesmo falando que a tentação é humana, Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel. A fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou o espaço. E por ser fiel, Deus não nos deixa a própria sorte para sermos envolvidos pela tentação. Ele nos orienta a fugir da idolatria, não nos prostituirmos, não tentarmos a Cristo e não dar lugar à murmuração. Em sua misericórdia, o Deus Eterno nos concedeu um sumo sacerdote que já passou por tentações em tudo, mas que nunca pecou. Por meio do seu sacerdócio perfeito, somos orientados. Devemos concluir que, por Deus ser fiel, por nos permitir chegar até Ele e por nos conceder a graça e ajuda, quando necessário, o ato de ceder à tentação se torna ainda mais digno de julgamento. Pois apesar de Deus promover o escape, cabe a nós estarmos atentos para não desprezarmos os conselhos divinos e resistir à tentação. Toda concessão da parte do Senhor exige a devida retribuição humana. Segundo tópico: o que Deus provê para a nossa vitória. 1. O Espírito Santo. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno. E, ao concluir o seu sacrifício, ressuscitar e voltar para os céus, prometeu que não nos deixaria sozinho. Ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita em nós. 2. A Palavra de Deus. Deus provê em sua palavra todas as informações de que precisamos para não cairmos em tentação. Foi por ela que o Senhor venceu a Satanás e por meio dela
somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo, a não sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. A palavra de Deus habitou ricamente em Jesus e nos apóstolos. E hoje temos a revelação escriturísticas em sua integridade e completude para nos orientar. 3. Fé na providência de Deus. O Senhor jamais deixou de ser provedor de nossas necessidades. Satanás tenta iludir as pessoas para que se antecipem e tomem caminhos que demonstrem independência de Deus. Jesus nos mostrou que o Pai proveu alimentos, água e preservação para milhões de hebreus no deserto por 40 anos, de tal forma que ele foi o exemplo da fidelidade de Deus no tocante àquilo que nos falta. Podemos confiar que nossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. 3. O escape. Não subestime o inimigo. Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz. Ele foi derrotado na cruz e todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Ainda assim, o tentador permanece em atividade. Ele se aproveita das nossas propensões, fraquezas, necessidades e faz possível para nos fazer pecar e ficar longe da presença de Deus. Portanto, não subestime o inimigo. 3. Evite ficar sozinho. Muitas tentações nos afastam quando estamos sozinhos. Quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, conselhos, ficamos à mercê de ser assaltados por maus pensamentos e a solidão pode se tornar um fator para a tentação. Não é correto um cristão se afastar da comunhão dos santos por qualquer tipo de desavença. Se essas existirem, devem ser sanadas. A comunhão entre os filhos de Deus jamais deve ser desprezada. 3. Esteja vigilante. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando tentados. Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendermos o valor da vigilância, deixaremos a desejar em nossa vida espiritual, pois cederemos à tentação se orarmos muito e vigiarmos pouco. Orar e vigiar, na mesma medida, é necessário, por ocasião da última ceia, quando Jesus foi ao jardim e sentiu a angústia da morte. Ao ver seus discípulos dormindo, ele declarou: então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está morto, mas a carne é fraca. Vigilância e oração precisam andar juntas, pois a carne, a parte de nós que tenta buscar satisfação naquilo que desagrada a Deus, sempre buscará ceder à tentação. Conclusão. Nessa nossa pequena conclusão, diz que a tentação será algo com que os servos de Deus terão de viver enquanto estiverem nesse mundo. Entretanto, temos um Deus que nos dá graça necessária para resistir às tentações e um sumo sacerdote que foi tentado em tudo e não pecou. Se permanecermos vigilantes, não deixando margem para que Satanás haja espaço em nossas mentes e ações, e nos sujeitando à ação do Espírito Santo, certamente teremos a vitória sobre a tentação. Hora da revisão. De acordo com a lição, em sua soberania e fidelidade, como Deus nos orienta, o que Deus provê para a nossa vitória. Segunda lição, o que podemos fazer para receber o escape de Deus? Satanás pode ser considerado um inimigo ineficaz? Qual a advertência divina para nós
em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que lição maravilhosa foi essa! Eu gostaria de agradecer por nos acompanharmos até o final da lição, a 13ª lição, e no segundo trimestre. Gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de assistir todas as nossas lições, e fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.